Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Hoje nós estamos aqui com uma surpresa e eu tenho certeza que vai ajudar, essa surpresa vai ajudar todas aquelas mulheres aflitas, aquelas mulheres que têm pensado, não só as mulheres, mas também os homens, porque o sofrimento de um é o sofrimento de outro também, cada um dentro do seu grau de aflição. Mas nós trouxemos hoje aqui a Márcia Pires, ela é esposa do bispo Marcelo Pires. Eles são responsáveis por todo o continente africano, são 33 países que eles cuidam, pastores, esposas, enfim, todo o trabalho tem estado nas mãos deles lá na África. E por que nós os trouxemos aqui hoje? Porque muitas pessoas pensam assim, quando elas estão no sofrimento, na dor, no desespero. Nós somos assim. Quando a gente está no desespero, na dor, na aflição, naquela situação de dúvida, de medo, de pavor, a gente ora a Deus, ó Deus, e parece que Deus não ouve, parece que Deus não está presente, parece que nós estamos em pecado e que Deus se afastou da gente. Mas não importa, estando em pecado ou não estando em pecado, Deus está sempre presente quando se o clama de todo o coração. E a Márcia vai contar a sua experiência, aquilo que ela vivenciou, porque hoje é uma mulher feliz, alegre, tem a sua casa, tem tudo, mas nem sempre foi assim. E você, Márcia, fique à vontade para falar. Eu sei que a sua vida é uma história. Aliás, você está escrevendo o livro, não sei se já terminou. Já terminei, está em revisão, bispo. Ah, então tá bom. Em breve. Então, ela vai lançar o livro dela, que é um testemunho belíssimo, porque quem vê a Márcia hoje jamais iria imaginar o que ela sofreu. E ela vai falar o que ela passou e como Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Por favor, Márcia, fique à vontade para falar. Bom dia a todos. Eu queria começar desde o meu nascimento. Eu não fui uma filha de um casal que idealizou ter uma criança. Eu fui uma produção independente. Minha mãe, saindo de um divórcio litigioso de 7 anos, decidiu que se ela tivesse um filho, aquele vazio que estava nela seria preenchido. E ela encontrou meu pai, que era um jovem vindo do interior, querendo fazer a vida na cidade grande, e eles resolveram ter um filho. A verdade o vazio não foi preenchido, e aí veio mais um problema, a angústia de não saber lidar com uma criança. Então, a solução mais fácil foi deixar com os meus avós maternos. Eu fui criada pelos meus avós. E a minha mãe morava junto, na mesma casa, mas ela tinha a vida dela, ela trabalhava. Quando eu fui para a escola, eu comecei a observar que as outras crianças tinham pai e mãe. E aquele questionamento já veio na minha mente. Depois disso, eu fui uma criança também doente, porque no primeiro dia de vida eu tomei vacina que já estava vencida. E isso tudo fez com que eu pensasse, eu estou aqui de favor, eu sou um erro, eu não devia de ter nascido. E eu olhava para minha mãe, sem saber lidar e educar, minha avó tomou o lugar da minha mãe. A única coisa, meus avós cuidaram de mim com muito carinho, nunca me faltou nada. Porém, sempre havia um comentário.
você vai crescer, você vai ser o nosso orgulho, você não vai fazer o que a sua mãe fez. Então, eu carregava em mim essa responsabilidade e interiorizava. A criança vê de uma forma diferente. Eu interiorizava no sentido de estou aqui de favor e não posso dar problema. Todos os meus conflitos interiores de criança, perguntas simples que uma criança faz, eu não fazia. E assim eu cresci pensando que era um favor eu estar ali, que eu não deveria de ter nascido. Como eu lidava com isso? Eu tentava ser aquela neta exemplar. Exemplar na escola, exemplar em casa, mas dentro já tinha aquela aflição, aquela dor. Posso dizer hoje um pouquinho da depressão, que a gente entende hoje como depressão. Naquela época nós não sabíamos disso, né? E assim eu cresci na casa dos meus avós. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, minha mãe comprou o apartamento dela, saiu e eu fiquei ali. Quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, o meu avô sofreu um problema de coração, um ataque cardíaco e ficou internado 6 meses. Nesse período, minha avó também teve um descolamento de retina e ficou internada. Minha mãe não estava em casa, quem vivia na casa era um tio solteiro. E aí começou o meu abuso. Depois deste abuso que durou em torno de 1 ano e pouco, e ele falava, você não pode falar para ninguém, porque os seus avós estão internados, a sua mãe não é presente. Eu coloquei dentro de mim que realmente eu não deveria de ter nascido. Eu nunca tive coragem de tentar o suicídio, porque desde pequenininha fui para uma igreja evangélica, então eu sabia que era errado. Mas eu tinha uma tristeza muito grande. Eu era uma menina de 13 anos que só andava de preto, marrom. Eu não me cuidava, eu não me arrumava porque eu não queria chamar atenção. Aí entra um fator que causa uma aflição muito grande nas mulheres. Eu achava que eu era culpada. Eu tinha feito alguma coisa para que o meu tio tivesse abusado de mim e continuasse. E usasse aquilo para que eu não falasse com a minha mãe, com os meus avós, aquela chantagem emocional. Eu pus uma coisa na minha cabeça, eu tenho que vencer na vida e sair desta casa. Então, nos estudos, em tudo que eu fazia, eu era a primeira. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, porque eu queria ter a condição de sair. Eu nunca acreditei que eu fosse ter um casamento, que eu fosse ser feliz, porque na minha mente eu era um erro, eu não alcançaria a expectativa dos meus avós e, além de tudo, agora eu já estava quebrada por causa do abuso. Que homem decente ia querer uma mulher como eu, uma jovem como eu? Aos 17 anos eu me formei, entrei na faculdade, comecei a trabalhar no mundo corporativo, em empresas internacionais, era sempre premiada, mas aquilo não me convencia que eu tinha valor. Então eu era uma pessoa que tentava agradar os outros. Eu tentava pagar por uma amizade, pagar por um gesto de carinho, porque eu não me via com nenhum valor. Eu punha um sorriso, eu trabalhava, mas por dentro eu era quebrada, eu não conseguia me olhar muito no espelho. Eu não conseguia me arrumar. E a vulnerabilidade me levou a um relacionamento que se tornou um relacionamento abusivo e de violência doméstica. Eu, com os 17 anos, ingressei na faculdade, comecei a trabalhar numa multinacional e ali eu conheci um jovem que era jogador de futebol profissional, mas que não tinha conseguido se posicionar naquela estação do ano num clube de primeira divisão, e ele estava trabalhando ali porque ele tinha familiares que trabalhavam nessa empresa muito grande. A princípio, encontrei uma pessoa que me valorize, encontrei uma pessoa que realmente vai me dar algum carinho. Mas eu não me via com valor, então qualquer coisa que ele falava se tornava uma lei. É difícil entender como uma mente que era tão produtiva,
tão dinâmica no local de trabalho. Na faculdade, se submetia a uma mente doentia como a dele. Começou com o ciúme excessivo, cuidado excessivo, até que isso foi escalando. Eu já estava no último ano de faculdade, ele me seguia pelas ruas, ele checava todas as minhas correspondências, ele abria a minha bolsa, depois ele tomou conta da minha vida financeira. Junto nós abrimos 2 lojas, mas ele cuidava. Começaram as traições, as brigas, houve um confronto de família. Nesse confronto de família, a minha mãe me atacou, eu fui à delegacia, abri um caso contra ela, tirei as minhas coisas de casa, aluguei um apartamento e fui morar nesse apartamento. Então, eu já estava totalmente dependente emocionalmente dele. Ele conseguiu cortar os laços de amizade e de família. Naquela época eu frequentava uma igreja evangélica, ele conseguiu me tirar dessa igreja, e tudo porque eu não via o meu valor. Eu achava que eu merecia aquele sofrimento. Eu achava que aquilo que eu estava passando era por causa da forma com que eu vinha a esse mundo. Dá licença, Márcia, uma pergunta que vale aqui, que eu gostaria de fazer para ajudar as pessoas. Será que as pessoas, por se acharem desvalorizadas, como foi o seu caso, esse não é o maior problema que as mulheres sofrem hoje em dia? Seria esse um problema assim generalizado? Eu tenho certeza que sim, bispo. Por exemplo, depressão, eu não sei se depressão, a perda de pessoas, perda na vida, a pessoa se acha, enfim, ela se acha nessa situação de fraqueza, debilidade, e por conta disso é que ela sofre ainda mais. Não seria esse o problema maior das mulheres? Muito grande e intensificado hoje. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Hoje, as pessoas são dependentes das mídias e ela quer chegar àquele padrão que é colocado na mídia, que é esperado na sociedade. E ninguém consegue chegar. Então, ela se vê cada vez mais desvalorizada, tentando buscar valores em coisas físicas, numa carreira, talvez num relacionamento, em bens materiais, mas ela não consegue. E essa era a minha condição, bispo. Deixa eu ver, eu tinha um salário em dólar. Eu era a primeira funcionária de uma multinacional, mas ainda assim eu me sentia um lixo. Eu punha um sorriso para ir trabalhar, era cordial, aprendia tudo muito rápido, mas quando eu estava sozinha, eu me sentia um lixo. E quando nós não temos o nosso valor, quando nós não enxergamos o plano de Deus, porque eu vinha de uma igreja evangélica, mas eu não conseguia relacionar o plano de Deus para mim. Estando numa igreja evangélica, eu achava que ainda eu era um erro. Quer dizer, você era uma religiosa. Religiosa. Porque estar numa igreja evangélica ou qualquer outra igreja ou religião não significa que vai resolver o seu problema, porque esse é o caso de muitas pessoas, muitas mulheres que, apesar de estarem na Igreja Universal, vivem uma vida mesquinha e miserável porque ainda não tiveram o seu encontro com Deus, não tiveram um relacionamento, não conhecem quem ele está. Você crê em alguém que você não conhece, você crê em alguém que você ouve falar, o pastor fala, o bispo fala, mas você não conhece. E pelo fato de você não conhecer esse Deus vivo, então a pessoa sofre. Porque quando o conhece, a coisa muda de figura. E essa é a razão do porquê a necessidade das pessoas terem um encontro com Deus, receberem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Aceitar Jesus todo mundo aceita. Aceitar é fácil.
O problema é entregar a vida. E ele só dá o espírito dele quando há uma negociação, digamos assim, um casamento. Você me dá a sua vida que eu te dou o meu espírito. Mais ou menos assim. Então, enquanto isso não acontecer com você, minha amiga e meu amigo, você vai ser fraco, você vai se achar um lixo. E você vai buscar a misericórdia, comiseração das pessoas. E não vai achar, porque quem é que pode te ajudar se você é uma pessoa que está só neste mundo? E quando se está só, quando não se tem o Espírito de Deus, a pessoa está só, e não se pode contar com ninguém pode ajudar, ninguém, só Deus. E é isso que a Bíblia se nos apresenta. Jesus muitas vezes fala, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem tem sede, venha a mim. Ele diz, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz N convites para todos. Mas quem a quer aceitar? Todo mundo quer o resultado, quer a bênção, quer a resposta. Todo mundo está buscando bênção, mas não está querendo nada com o abençoador. E só o abençoador que valoriza a mulher, que valoriza o homem, que valoriza as pessoas. É isso que as pessoas têm que entender. Você, desculpa falar dessa forma, Márcia, mas a verdade é essa. Você tinha tudo, você tinha o mundo aos seus pés, inteligente, trabalhando para uma multinacional, viajava e etc. Era uma mulher de sucesso quando você estava trabalhando. Mas quando você ia para casa, você era uma mulher lixo. Essa é a realidade. Porque você era tratada como lixo. Como resolver um problema desse? É ou não é? É. Quem vai resolver um problema desse? Quer dizer, enquanto a pessoa não tiver o Deus vivo dentro dela, porque só Ele é Pai, e Ele quer se fazer presente na vida dos seus filhos. E para você ser filho de Deus, você tem que se entregar. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode fazer você mudar o seu pensamento, mudar a sua cabeça, mudar as suas ideias, mudar o seu coração, para que você viva na dependência exclusivamente dele. E isso foi o que aconteceu com você. Então, continua aí. Você e nessa entrega, uma das principais vozes que você tem que calar dentro de você é: Deus é para você. Porque eu ouvi a palavra, eu ouvi os convites que o senhor falou, mas na minha mente, não, Deus não me quer. Isso é para quem tem uma vida diferente. E aquele relacionamento que eu falei, eu mudei para o meu apartamento, mas aquele relacionamento foi para um outro nível. Aí passou a ser uma agressão física. E ele tentou me matar 2 vezes, me jogando do 17º andar. Então eu era essa mulher que ia trabalhar, muitas vezes cheia de maquiagem, porque o meu rosto estava ferido de pancadas, e dentro de casa eu era o saco de pancadas. E eu pensava, eu mereço isso. Eu nunca terei nada melhor. A pessoa que vive na aflição, que não se valoriza, faz as piores escolhas, porque ela não crê que ela pode reconstituir a sua vida e ter uma vida melhor. Eu ouvi a palavra de Deus, mas havia aquela voz, não é para mim. Márcia, não é, veja só, o problema seu não era se valorizar. Por mais que você se valorizasse, se você não entregasse o que você era, o lixo, que você mesmo não reconhecia ser, você não reconhecia ser uma pessoa valorizada, e ainda que fosse valorizada, se você não tivesse conhecimento, não tivesse encontro, não tivesse um contato com Deus, porque
Essa é a realidade. As pessoas sofrem, as pessoas gemem, porque elas são cabeçudas, elas são teimosas, elas não acreditam naquilo que está escrito, elas acreditam teoricamente. Elas acreditam aquilo que está escrito, eu acredito, mas não creem, essa é que é a verdade. Elas não acreditam de forma como Deus quer que acredite. Quem crer, que quer dizer, quem se entrega, quem se rende, quem submete os seus pensamentos aos meus pensamentos, porque Deus é palavra. Deus é palavra, minha amiga e meu amigo. Você está sofrendo aí porque você não ouviu ainda a palavra de Deus e não colocou essa palavra em prática. Você não abraçou, você não casou com essa palavra. Quando você se envolveu com esse rapaz, esse jogador, você se envolveu por uma palavra. Ele deu uma palavra para você, ele prometeu a você alguma coisa e você abraçou essa palavra e se entregou para ele. Deus é espírito, Deus é palavra. Quando você só, aí mesmo onde você está, gemendo, sofrendo, quando você fala, ó Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, eu quero sair dessa vida, eu quero que o Senhor me tire dessa situação. E ele vai se manifestar na sua vida, porque ele vê, Deus sofre horrores. Eu sofro quando vejo pessoas sofrendo. Eu sofro. Imagine Deus, eu sendo um homem cheio de falhas, cheio de erros, sofro pelos que sofrem. Imagine Deus que é Pai. Então, ele sofre porque ele quer ajudar, mas as pessoas não creem na sua existência. Essa é a realidade. Você era uma pessoa religiosa. Eu também fui essa pessoa religiosa, em princípio. 2 anos eu fiquei assim. Então, eu sei o que eu estou falando com vocês. Eu tenho consciência disso. Até que um dia eu tive um encontro com ele, e você teve o seu encontro com ele. E esse encontro depende de cada um. Esse encontro, você com Deus, depende de cada um. Você, mulher, que é, digamos, a parte da sociedade mais sofrida, porque as mulheres sofrem mais do que os homens, essa é a realidade, eu creio assim. Você tem condições de mudar a sua história sozinha, sem precisar de ninguém. Ninguém, de você mesmo, sobretudo de Deus. Porque quando uma pessoa, e aí é que vem o valor das tribulações, das lutas, dos sofrimentos, porque quando a gente chega no fundo do poço, que não tem ninguém com quem a gente possa contar, só tem um jeito: olhar para o alto. Olhar para o alto. Você não pode olhar para si, para baixo, dos lados, não tem ninguém. Olhar para o alto. Enquanto a pessoa mantiver um resquício de esperança em alguém, em um amor não correspondido, por exemplo, ou alguma conquista, não vai conseguir. Mas quando ela diz, ó meu Deus, está aqui a minha vida. Se o Senhor existe, o Senhor vai me tirar daqui. Isso se chama fé com inteligência. Fé racional. Deus é espírito, mas ele se manifesta na vida daqueles que são sinceros, que são verdadeiramente sinceros. Não precisa ser merecedor, você não merecia nada, e ninguém merece nada de Deus. Quem merece? Mas quando você lança a sua vida com força e diz, se o Senhor existe, vai com raiva, vai com força, vai com intrepidez, vai por tudo ou nada, ou vida ou morte, você vai ver o que Deus vai fazer. E foi isso que aconteceu. Foi no fundo do poço, à beira de ser presa, protestada, perdemos as empresas, a violência era muito grande. Alguém me convidou para a Igreja Universal. Eu não conhecia a Igreja Universal,
Mas a minha resposta foi, mas eu já sou cristã. E ainda assim eu fui. Eu fui, comecei a participar e comecei a fazer as minhas entregas. A primeira entrega foi entender que eu não era cristã, eu era religiosa. Eu atendia às reuniões e conferia na Bíblia o que era falado. Mas tinha tanta coisa dentro de mim que eu tinha que entregar. O orgulho, os medos, as inseguranças, esse pensamento de que Deus não me queria. E foi gradativo, não foi um processo rápido, no sentido das minhas entregas, do meu conflito interior, até que eu me coloquei no altar, porque eu não aguentava mais, eu não tinha saída. Nem tanto os problemas que estavam à minha volta, mas o que estava dentro de mim, aquela dor dentro de mim. E eu me entreguei a Deus. E foi ali que eu recebi o meu encontro com Deus. A minha mente mudou. Aí eu comecei a me enxergar pelos olhos de Deus. Eu comecei a ver que Deus havia me escolhido. Ao contrário do que eu tinha pensado por 25 anos, Deus tinha me escolhido. E a minha vida foi mudando. Ele foi me dando vitórias, mas acima de tudo, Ele foi me guiando. Uma coisa que eu não tinha antes. As minhas escolhas sempre foram as mais erradas. E agora eu passei a ter as escolhas certas, porque Ele passou a me dirigir. Eu vi não o meu valor, porque, ser sincera, bispo, nós não temos valor. É Deus que nos dá valor. Eu comecei a me enxergar pelos olhos de Deus. Eu acreditei numa nova vida e fui mudando tudo que tinha que ser mudado na minha vida, até que, levantada a obreira, Deus me chamou para fazer a obra. Mais uma vez eu falei, não eu não tenho condição de fazer a obra de Deus no altar. Olha o meu passado. E foi quando Deus, Ele me falou, não existe o seu passado, existe a partir do dia que você nasceu de mim. E eu larguei toda a minha vida para fazer a obra de Deus com o meu marido. Então, aquilo que eu nunca acreditei, que eu fosse ter um casamento, um marido que me respeitasse, que me amasse, porque eu sempre me considerei um lixo, Deus me deu também. Maravilha. Então, quanto tempo vocês são casados? 33, quase 34 anos. 34 anos. Isso é uma vida longa, né? Isso é uma vida, né? 34 anos de casamento. Eu falo uma vida longa porque normalmente o casamento dura 6 meses, 6 anos, sei lá, uma coisa dessa natureza. Não chega nem a 7 anos, né? Porque às vezes quando chega a 7, então é desfeito. Bem, seja lá como for, amiga e amigo, o testemunho da Márcia com certeza desperta aquelas que estão sofrendo justamente porque se acham um lixo. E essas pessoas que têm pensado dessa forma e não veem uma luz no fim do túnel, essa luz está acesa. Deus está aí com você, tanto quanto Ele está aqui conosco. Ele sempre está presente. Deus é que as pessoas não pensam que diante do seu problema, o seu problema e Deus, elas pensam assim, Deus não é capaz de me tirar desse poço. Deus não é capaz de acabar com essa dor, acabar com esse problema. Então, elas não... Quando elas comparam o Deus que elas ouvem falar nas religiões, elas pensam que esse Deus não é capaz de estender a mão para livrá-la daquela situação. Essa é a realidade. Porque quando a pessoa crê, ela se lança. É ou não é? Não há outra saída. Porque quando ela crê naquilo que ele prometeu... Imagine, Márcia, imagine, por exemplo,
quando vocês se casaram, Marcelo, você e Marcelo, então houve um compromisso de palavra no altar, né? O casamento foi feito dentro dessa base. A palavra de um comprometida com a palavra do outro, empenhada para com o outro, vice-versa. E são 33 anos. 33, quase. Quase 34. Quase 34. Então, quando você empenhou a sua palavra para ele e ele para com você, um acreditou no outro, um creu no outro. A crença é essa. Quando a gente crê na pessoa que a gente diz que ama, a gente se entrega. Essa é a realidade. O problema é que nem sempre você se entrega à pessoa certa, porque aquela pessoa que você achava que era certa também não empenhava dela, a palavra dele. Então, isso acontece muito. Mas quando os dois têm a mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, na mesma palavra de Deus, quando os dois têm um casamento pessoal com Deus, é aliança. Quando se tem uma aliança com Deus, pessoal, então individual, aí você acredita na palavra dessa pessoa, porque ela já sabe o que é o comprometimento com Deus. Então ela vai fazer exatamente o que Deus fez com ela, ela vai abraçar você. E é isso o casamento, essa é a aliança que nós aprendemos com o próprio Deus. Ele, amiga e amigo, quer mudar a sua vida. Não amanhã, nem logo mais, mas agora. Você sabia disso? Ele quer mudar a sua vida agora. Se você crê. E crer, não precisa se esforçar, não. Você não precisa se esforçar para... Crer é simples. Ou você crê, ou você não crê. Não adianta querer crer mais ou menos. É 100%. É tudo ou nada. Você tem que ser radical. Se você for radical, porque a Márcia já tinha tido experiências traumáticas nos seus relacionamentos. Mas quando ela conheceu o Marcelo, ela viu um homem de caráter cristão. Ela viu aquilo que muitas pessoas não conseguem ver, que é o caráter da pessoa, que é de Deus. Quando a pessoa é de Deus, ela tem caráter, ela tem palavra, ela honra a palavra dela, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é verdade. E isso que faz a diferença num relacionamento, num casamento verdadeiro. Então, bispo, mas eu já casei mal, eu fiz... Não importa como está a sua situação. Vá com toda a sua força diante de Deus. Vá, entregue-se para Ele. Quando terminar esta live, vá você mesmo no banheiro, fecha a porta, tranca lá, coloca o rosto no chão e diz, ó Deus, agora eu estou aqui. É tudo ou nada. Ou se o Senhor existe mesmo, como o bispo falou, como esse homem falou, então eu quero ver agora. Quando você se levantar daquele chão, você será outra pessoa. Seus pensamentos serão outros. Você vai mudar por dentro. Do lado de fora, aparentemente vai ser a mesma coisa. Mas no seu interior vai acontecer o que Deus quer que aconteça. E aí você vai ter uma nova criatura. Você vai ser uma nova criatura e uma testemunha viva de Deus. Porque é isso que Deus quer da gente, que nós sejamos testemunhas, não que apenas falemos dele, demos, por exemplo, mostremos o que ele fez, das bênçãos que ele fez na nossa vida. Não é só isso não, mas eu sou testemunha viva dele, ele é vivo.
O que ele fez comigo, ele quer fazer com você. E é isso que a Márcia recebeu quando ela se entregou. Porque você acreditou, você creu na palavra de Deus e se entregou. E então houve a resposta. Como é que foi essa entrega, Márcia? Você lembra disso? Lembro, cada vez que eu ia na igreja, Deus mostrava uma coisinha escondida, que eu estava segurando. E aí teve um dia de Santa Ceia, que eu tinha me batizado nas águas, e eu levantei o cálice, e naquele momento em que eu levantei o cálice, participando da Santa Ceia, eu falei, Deus, falta mais alguma coisa? Meu Pai, falta mais alguma coisa? Eu não sei, mas eu não quero ser mais quem eu sou. E eu lhe entrego tudo, até mesmo que não me venha à mente agora, mas que o Senhor vai me mostrar, eu já entrego. Eu entrego ao Senhor porque eu não quero continuar sendo essa pessoa que eu era. Porque teve aquela fase, bispo, de descobrir que eu não era aquela vítima somente. Eu tinha muitos sentimentos ruins dentro de mim. E naquele momento o Espírito Santo veio e foi quando ele me confirmou. Esse versículo que diz, eu colocarei rios no deserto. O versículo que diz, eu colocarei rios no deserto. Que o passado se foi, se faz tudo novo, né? E aquelas palavras vieram na minha mente. Não o versículo repetido, mas Deus falando para mim, você não tem um passado. Começa a sua vida a partir de hoje. Hoje é o seu dia 1 de vida. Graças a Deus. E isso pode acontecer com você agora, nesse momento. Você não precisa esperar amanhã para ir na igreja, ou mesmo hoje na igreja. Você pode trazer a igreja, o altar da igreja, aí mesmo onde você está. Na sua imaginação, você imagina-se no altar de Deus e fala, aqui está a minha vida. Há alguma coisa que falta para que eu possa te entregar, para o Senhor me responder, para me dar uma resposta agora, eu estou pronto para dar o restinho que eu tenho reservado para mim. Se você fizer isso, minha amiga, meu amigo, você vai ter um encontro com Deus. Inclusive, eu queria convidá-la, especialmente você, mulher, que é sofrida, o homem também, vocês que são sofridos, estão vivendo aflição, amargura da alma, como Ana. Amanhã nós vamos ter a segunda etapa de clamor, o clamor de Ana pelas Anas deste mundo. Se você é uma Ana ou digamos, um João, não importa, qualquer que seja o sexo, não importa, você tem o direito de entrar na presença de Deus e receber a resposta dele. Você é o nosso convidado em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Esse domingo nós vamos ter aquele clamor pelas almas aflitas. E alma não tem sexo. Alma não tem sexo. Alma não tem cor. Alma não tem religião. Alma não tem idade. Alma é aquele sopro de Deus que deu vida àquela imagem que ele fez de Adão e Eva. Essa alma é para viver a eternidade. Com ele, foi para viver com ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas desprezam a oferta dele, que Jesus morreu por todas as almas. Então, aqueles que desprezam ficam distante dele e vão sofrer, continuar a sofrer o resto da eternidade. Bem, Deus abençoe todos vocês. Amanhã, então, a oração pelas almas aflitas. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Qualquer que seja o templo, ainda que seja um templo pequenininho, pastor, mirradinho, não importa. Vá com sede para encontrar com Deus. Não vá com sede para encontrar com o pastor ou depender do pastor, não. Vá com sede para encontrar com Deus amanhã, em
todas as igrejas universal do Reino de Deus. Ficamos por aqui e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.